Amém, queridos? Bem, eu vou compartilhar com você aqui da palavra e eu quero que você abra comigo no Salmo 1. E quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu preparei justamente porque um dia aqui num culto, eu fiz a abertura do culto com o Salmo 1. E é muito interessante porque às vezes a gente, pelo menos eu sempre dei uma olhada para esse salmo e olhava assim, o salmista aqui nos faz um alerta, né? Não siga o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. E aí é como se eu tivesse que me proteger no Senhor para ficar livre dessas coisas. Mas eu, ao ler esse salmo nesse dia, e é tão bacana, é tão impressionante, porque a Bíblia ela já está revelada, amém? Ela já está aqui diante de nós. O que cabe a nós agora é pedir ao Senhor que nos ilumine, através do Espírito Santo que habita dentro de nós, para a gente entender um pouco mais do que está escrito, né? E aí abrir um pouquinho mais meus olhos, porque na verdade o Salmo 1 ele vai muito além do que isso, do que simplesmente eu olhar para aquilo e falar, eu não quero isso, eu não posso isso não faz bem para mim, eu vou me proteger disso. É óbvio que isso também é. Mas vamos lá, vamos ler, eu quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Verso 1 vai até o verso 6, né? Vamos ler todo o Salmo. Diz assim, como é feliz, fale comigo, igreja, feliz. E guarde essa palavra porque ela está bem contextualizada aqui. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Verso 4. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ok? Eu vou, não é muito meu hábito, mas se você me pegar em algum momento, eu lendo aqui o esboço que eu fiz, está dentro da minha prática que eu quero passar para você o que Deus falou no meu coração. Mas eu vou ler exatamente para você a introdução do que eu entendi desse salmo. Eu botei, o Salmo 1, ele revela, entre parênteses, eu botei expõe, ele nos mostra o contexto do resultado a partir da decisão da pessoa pela palavra de Deus. O texto faz um paralelo entre o justo e o ímpio. Eu não sei se você enxerga isso aqui, mas esse texto aqui, o salmista, ele nos traz um alerta, mas ele nos traz um alerta e aponta para nós algo prático. E ele nos mostra o resultado de quem pega aquilo que é prático e faz acontecer na sua vida, torna aquilo algo real e vê o resultado daquilo que é. Se você começar aqui a ver o texto, eu gosto de falar isso, mas entenda, de baixo para cima, não que eu queira mudar a ordem do texto, mas se você medita na lei do Senhor dia e noite, você passa a ter uma satisfação diferente do normal, sim ou não? Se você vive intensamente a palavra, se você mergulha nela, se você deixa essa palavra poderosa que nós conhecemos, e se você não conhece, eu te apresento ela, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a lei do Senhor, são os mandamentos do Senhor, é um livro vivo,
que está além dessas letras escritas nesse papel, ela precisa ser guardada no nosso coração, amém? Se você vive isso intensamente, se você medita nela dia e noite, e vamos pensar aqui rapidamente, de forma prática, o que seria meditar dia e noite? Pensa nisso. Como é a intensidade de você meditar dia e noite, né? Se a gente olhar na nossa vida prática, nós temos o dia e temos a noite, não temos? Nós vivemos o dia e depois nós vivemos a noite. E o texto nos traz um alerta para isso. Quanto tempo? Quantas vezes? Em que momento? Bem, a grande verdade é que o salmista nos traz um alerta muito maior do que você não seguir os conselhos dos ímpios. Você não imitar a conduta dos pecadores e nem se assentar na roda dos zombadores, porque isso existe. Isso é uma realidade. Existe conselho de ímpios? Sim ou não? Existe, está lá, todos nós sabemos. Existe a conduta de pecadores? Você consegue ver pessoas que vivem e que a conduta delas é decorrente do pecado, daquilo que é errado, daquilo que não agrada a Deus? Existe. E a outra coisa existe a roda dos escarnecedores, dos zombadores? Existe também. Agora, o que na verdade o salmista está nos alertando, por isso eu falei de baixo para cima, é que eu preciso mergulhar na palavra. Então eu preciso, de fato, pegar e mergulhar na palavra, porque quando eu estou na palavra, quando meus olhos estão fitos na palavra, quando eu estou mergulhado, nutrindo o meu coração com a palavra, eu não sou exposto a essas coisas. Deus me livra disso, amém? Deus me dá saídas, Deus me dá estratégias, Ele me dá sabedoria e inteligência para eu me livrar dessas coisas. Então, muito mais do que eu ficar atento para fugir disso, entenda uma coisa, o que eu quero introduzir aqui, dizendo para você é que você precisa mergulhar na palavra de Deus, profundamente, nutrir o seu coração com ela, porque o Senhor vai te livrar de todas elas, de todas essas mazelas que o mundo apresenta para nós, porque elas estão aí. Você só vai entrar nelas, você só vai nutrir o teu coração com isso, se o teu coração estiver vazio. Se o teu coração estiver sem a palavra, e aí eu estou dando assim só um básico daquilo que a gente pode pensar agora. Como está a nossa vida diante dessa palavra? Como que nós temos vivido e temos buscado essa palavra para ela nutrir tanto o nosso coração, que de fato nós não vamos nos preocupar em cair nessas armadilhas. O próprio Senhor vai nos livrar. Amém? Bem, só que aí eu quero ler com você um pouquinho aquele texto que provavelmente, se todos não conhecem, nós vamos lembrar dele agora, que está em Hebreus capítulo 4, que fala exatamente da palavra, fala exatamente as características da palavra, né? Como é a palavra, o que ela é de fato para nós. Então a gente precisa ler esse texto aqui agora para a gente ir caminhando um pouquinho com por que essa palavra é tão importante. E aí você pode pensar, mas eu já sei disso. Eu também sei disso. Só que é tão importante que a gente fale de novo, e é tão importante que a gente lembre de novo, e é tão importante que a gente leia esse texto de novo. Pois a palavra de Deus, que é exatamente do que nós estamos falando, e que é a mesma palavra que o salmista revela lá no Salmo 1. Tá bom? É aquela palavra o qual você medita nela dia e noite. Essa palavra, a própria palavra diz que ela é viva. Ela é eficaz e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela é viva. E eu acho que você entende quando a gente fala a palavra viva. Nós temos uma noção básica do que é ser vivo, do que é algo que é vivo. Algo que é morto é muito ruim.
algo que não tem vida é muito ruim. Quando você pega uma semente que é poderosa, que Deus entrega nas nossas mãos, e você joga numa terra que não é fértil, que não tem vida, a perspectiva que a gente tem é que não vai nascer nada dali, porque aquela terra ela não está capacitada para receber aquela semente e produzir a vida que nós esperamos que tenha, que é o fruto. Quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva, entenda uma coisa, só a palavra de Deus é viva. Não existe outra coisa que possa ser maior do que essa palavra que é viva. Por isso eu tenho a liberdade de dizer para você que ela transcende esse papel. Amém, queridos? Ela vai além do que está escrito aqui, por isso ela precisa estar no nosso coração, porque ela é viva. Por isso que você, quando tem a palavra, a morte não pode te alcançar. Posso ouvir um amém? Quando a palavra de Deus entra em nós, ela produz em nós o quê? Vida, porque ela é viva. Quando você conversa com alguém, com uma pessoa que está mal, que está deprimida, que está angustiada, que está querendo morrer, eu não sei se você já conversou com alguém que está querendo morrer, eu já conversei com alguém que está querendo morrer, que não quer mais viver. É muito difícil você estar diante de alguém que está querendo morrer. E a única alternativa que a gente tem quando está diante de alguém que quer morrer é dizer para ele: a palavra de Deus pode restaurar a tua vida. Por quê? Porque ela é viva. Então, o autor de Hebreus, ele teve ali o cuidado de colocar a primeira característica da palavra de Deus como viva. Ela não é morta em momento nenhum, amém? Inclusive dela não pode tirar uma vírgula de tão viva que ela é. Nós, os mortais, não temos a capacidade de mexer na palavra desse próprio Deus, que é vivo, que Ele é a palavra. Então o salmista, perceba bem uma coisa, eu fico imaginando o salmista escrevendo o salmo, porque certamente ele estava angustiado, porque ele tinha que enfrentar aquelas batalhas, a roda dos escarnecedores, né, o caminho dos pecadores, né, a conduta dos pecadores, o caminho dos ímpios, o conselho dos ímpios. Provavelmente ele já tinha vivido aquilo, tinha enfrentado coisas daquele tipo, e ele descobre no coração dele que se ele tem essa palavra viva dentro dele, ele teria capacidade em Deus de enfrentar todo o desafio da vida dele. É dessa maneira conosco. É dessa maneira que acontece comigo e com você. Então, se você está abatido, se você está caído, se você está querendo morrer, a palavra de Deus é a salvação para a sua vida. Amém, queridos? A segunda coisa que qualifica ali a palavra, ela é eficaz. E aí eu já preciso ler. Porque eu fui no dicionário, e eu sei que a palavra de Deus é mais poderosa que o dicionário. Mas também quem faz o dicionário não é ignorante, né? Então ele tem a esperteza dele. E de fato eu acho que bate, porque essa palavra eficaz, eu peguei aqui 4 coisas. Eficaz quer dizer, consegue realizar com perfeição certa função, ou ofício ou tarefa. A palavra de Deus consegue fazer isso? Com perfeição. Não existe dúvida. Quando a palavra de Deus opera, não existe dúvida. Ela produz o efeito esperado? Sim. Eficaz é isso, produz o efeito esperado. A outra coisa, ela falha? Não falha. Quando a coisa é eficaz não há falha. A palavra de Deus falha? Não. Quem falha somos nós. A quarta coisa, alcançar o resultado esperado. Ela alcança o resultado esperado? Alcança. Quando nós não alcançamos, não é por causa da palavra, é porque nós tomamos decisões diferentes, ou tivemos opiniões diferentes da palavra. E aí encontramos argumentos para manter aquela opinião longe da palavra. E aí, quando eu estou longe da palavra, eu estou mais sensível a outras coisas. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é viva
e ela é eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Eu relacionei isso aqui, relacionei. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Todos aqui sabem o que é uma espada? Ok? Uma espada, né? Aquela, seja de filme. Agora, existe uma espada que ela tem, os 2 lados tem fio. Os 2 lados tem fio, corta com os 2 lados. E certamente a espada de um guerreiro, por exemplo, ela tem os 2 fios, porque ele não vai ficar procurando o lado para cortar. Ele, da maneira que ele mandar a espada, ele vai cortar. Então, da maneira que ele manda a espada, do lado que tiver, vai cortar o fim que ele quer encontrar. A espada de Deus, a palavra de Deus é exatamente como essa espada, de 2 gumes, com 2 fios. Ela corta de um lado e corta do outro. E quando ela entra, ela penetra ao ponto de dividir o quê? Alma e espírito. Ela divide juntas e medulas. Bem, eu não vou explicar, não vou aqui dissecar alma e espírito, juntas e medulas, que não cabe. O que eu quero dizer para você é que o que eu acredito, discernindo o que está escrito ali, é que a palavra de Deus, ela penetra e atinge toda a nossa vida. Amém, queridos? Ela não deixa nada de fora. Ela entra e ela bota no lugar todas as coisas. Então, se há dentro de nós, por exemplo, se há no nosso coração um quadradinho lá que não está bem, a palavra de Deus vai entrar. E ela vai dividir, ela vai separar. Aquilo que é ruim, ela vai lançar fora, amém? Aquilo que não presta, você vai entender que aquilo não serve mais para a sua vida. Mas aquilo que precisa aperfeiçoar, ela também vai trazer esse entendimento para o seu coração. Então, entenda uma coisa, quando a Bíblia está dizendo que ela é como uma espada de 2 gumes, isso quer dizer que ela faz o serviço completo. Que ela atinge o teu coração, a tua alma, o teu espírito, ela ajeita a tua vida, ela traz as coisas para o lugar, ela te convence do pecado, da justiça e do juízo, ela alegra o teu coração, ela te traz paz, ela te ajuda a resolver os conflitos da sua mente, ela aquieta o teu coração, ela bota as coisas no lugar, ela torna você mais paciente, mais tolerante. Aqueles frutos do Espírito que Paulo fala em Gálatas, né? Paciência, perseverança, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. A palavra de Deus vai produzindo isso dentro de nós, amém? E você vê que há uma abrangência tal que nós não temos controle. E não queira ter controle mesmo não, simplesmente entregue seu coração para o Senhor e deixe que a palavra penetre no teu coração, e aquilo que tiver que sair, vai sair, e o que tiver que ficar, vai ficar. E o que tiver que ser aperfeiçoado, vai ser aperfeiçoado. É óbvio, desde que eu queira viver esta palavra. Fale comigo assim, passa por mim. Porque eu posso ignorar a palavra. Eu posso pegar tudo isso que está sendo falado aqui e simplesmente falar, não serve para mim. E a última coisa que eu quero falar com você da palavra é que ela julga os pensamentos e intenções do coração. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa julgar ninguém, nem ser julgado por ninguém. Você não precisa ficar olhando para os outros e julgando a vida dos outros. E nem tampouco, deixar o teu coração ser contaminado por aquilo que falam. Você precisa viver a palavra. Você entende isso? Porque se você viver a palavra, ela vai te julgar. Você não precisa de ninguém apontando para você. Se você vive intensamente o que a palavra pode produzir no teu coração, se você permite que ela seja viva, eficaz, que ela seja como uma espada que penetra e vai dividir, vai, enfim, alcançar todas as áreas da sua vida, você não vai se preocupar em julgar nada nem ninguém. Sinceramente, nem a você mesmo. Porque a palavra, ela é tão poderosa que ela nos confronta. E sabe o que ela faz conosco? Ela nos quebranta. E quando nós somos quebrantados, o Senhor se agrada. É assim que funciona. Se você mergulha nela e torna ela uma realidade para a sua vida, ela mesma vai te julgar. E nada melhor do que você ser julgado pela palavra. Sabe por quê? Porque ela é eficaz.
porque ela é que é viva. Eu posso te julgar e julgar errado. Eu posso te julgar, inclusive, por aquilo que é um fato, que é uma realidade, e que, na verdade, não é um julgamento especulativo, é algo real que eu estou vendo. Eu estou julgando um caso que está ali, o fato, mas até nisso eu vou falhar. Porque você pode achar que é outra coisa. Você pode achar ter uma outra perspectiva daquilo que eu estou falando. Eu posso estar diante de um fato real e estou falando, olha, está aqui, ó, eu estou te julgando porque esse fato é real. Mas ainda assim, se você achar que não nós vamos ficar discutindo e não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Mas a palavra não. A palavra, quando você submete a ela e você permite que ela venha nutrir o teu coração, ela vai te julgar. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai se alegrar. Mesmo que em algum momento você chore, mas vai chegar uma hora que você vai se alegrar. Porque essa palavra que nós estamos falando dela, ela é a pura verdade para as nossas vidas. Como foi dito aqui de manhã pelo pastor Ângelo, ela é a única opinião que prevalece de fato. Ela é a única opinião que é verdadeira. Na verdade, ela não é uma opinião, não, ela é uma verdade. E que não existe nenhuma opinião que suplante ela, porque ela é a verdade que prevalece. Amém, igreja? Agora, vamos voltar para o Salmo 1, porque eu queria só mostrar para você esse poder da palavra. A gente não pode esquecer nunca disso, né? E aí lá no Salmo 1 de novo, vamos voltar para lá, porque é onde eu quero me deter um pouco mais, dentro do tempo aqui que a gente tem. Então, aqui no Salmo 1, eu quero destacar 3 pontos aqui que me chamou bastante atenção. Bem, 4 pontos que me chamou bastante atenção. Mas a primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte, é que, como eu introduzi aqui, falando para você que esse contexto do Salmo 1, a Bíblia relata sobre o justo e sobre o ímpio. No Salmo 1, a Bíblia fala do ímpio e fala do justo. Pode passar nos os outros versículos, o segundo. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Pode passar o 5. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. O 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então existem 2 caminhos. O caminho da retidão, que é o caminho do justo, e o caminho da impiedade, que é o caminho do ímpio. Você há de convir comigo que existem 2 caminhos, daqueles que foram justificados e daqueles que ainda andam no caminho do ímpio, no caminho da impiedade, que é o caminho do ímpio. Eles andam no caminho da impiedade. Eu separei 2 textos aqui, um para o justo e outro para o caminho da impiedade. Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Amém? Então existe um caminho de quem foi justificado. E quem nos justifica? Cristo. É o que está claro ali, tá? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Agora existe também o caminho da impiedade. Judas capítulo 1, verso 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Amém? Existe um grupo de pessoas que elas fazem isso. E existe um grupo de pessoas que foram justificadas por Cristo. Eu quero te perguntar, você foi justificado por Cristo? Sim ou não? Esse é o caminho que nós seguimos. O caminho da retidão. E não o caminho da impiedade. Bem, vamos lá para o Salmo 1. Eu queria só fazer esse adendo aqui. Vamos de novo no Salmo 1. Eu prefiro ali, porque até abri aqui.
Bem, eu quero falar ali para você de 4 pontos ali que me chamou a atenção. Primeira coisa, como é feliz. E eu pedi a você para que repetisse comigo. Como é feliz. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Essa felicidade que o salmista está falando não é uma felicidade normal. E não pode ser. Essa felicidade é a felicidade de quem vive a palavra de Deus. E aí eu anotei aqui, é uma forte característica de quem vive a palavra de Deus. Inclusive, alguns versículos chamam essa felicidade de bem-aventurado. Como é bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Como está o seu coração hoje? Está feliz? Vamos ser sinceros. Até porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Nós fomos justificados por Cristo. Nós andamos no caminho da retidão. O teu coração está feliz? O que tem mantido o teu coração feliz? Quais são os prazeres que têm mantido o seu coração feliz? Porque tem 2 caminhos. Um é a palavra de Deus, que pode produzir em nós felicidade. Amém? E outros são os caminhos dos prazeres que existem por aí e que também pode produzir uma felicidade passageira. Uma felicidade que não é essa felicidade, porque essa felicidade que o salmista relata, ela é uma felicidade produzida pela palavra. Verso 2, por favor. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Quem que é feliz? Aquele que medita na palavra dia e noite. Então, você percebe que existe um caminho para você produzir no teu coração, nutrir no teu coração uma felicidade. Mas existe um caminho também para você nutrir no seu coração uma felicidade passageira. Uma felicidade que, na verdade, ela não vai te afastar do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. Pelo contrário, ela vai te atrair para lá. Porque você precisa de mais prazer para ter mais felicidade. O que te afasta de você não cair nessa armadilha é exatamente quando você medita na palavra do Senhor dia e noite. Amém? E você permite que essa palavra produza em você uma felicidade. Que felicidade é essa? Você não precisa medir, você não precisa ficar procurando ela, porque ela é natural, ela nasce dentro de você por causa da palavra. Ela não é uma coisa que você precisa estar, que você guarda na tua prateleira, não. Que você aciona um botão, dá um enter e aparece na tela do computador. Não, essa felicidade é quando você mergulha na palavra. E se não há essa felicidade no nosso coração, pode estar faltando o mergulhar na palavra. E por isso que às vezes nós acabamos, me entendam, todos nós acabamos, às vezes, seguindo alguns conselhos dos ímpios, sentados na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que rejeitam a palavra. E eu preciso ter muito cuidado, porque o que eu quero deixar claro para você e para mim também é que eu vou ser levado pela roda dos escarnecedores, imitar a conduta dos pecadores e seguir o conselho dos ímpios, se eu estiver longe da palavra. Porque se eu estiver com a palavra, eu vou saber medir exatamente aquilo que eu preciso, aquilo que é bom para a minha vida. E vou te dizer uma coisa, você será uma pessoa feliz. Você não precisa fazer o que as pessoas fazem, você precisa seguir a palavra, você precisa deixar que a palavra nutra o teu coração, porque aí você não vai ter inveja dos ímpios. A maior desgraça na nossa vida é que quando nós, justificados por Cristo, nós passa pelo nosso coração em algum momento uma pequena invejazinha daquilo que os ímpios estão fazendo. E sabe quem são os ímpios? São os que rejeitam a palavra que você e eu não rejeitamos. Fale comigo assim, é uma linha muito fina. É muito fina mesmo. Porque cada dia fica mais fina ainda. Cada dia fica mais tensa. Porque cada dia eu preciso ser mais aceito.
Cada dia eu preciso aparecer mais, eu preciso ser mais público, eu preciso me mostrar mais, porque todo mundo está se mostrando, e aí eu preciso me mostrar também, e quando me mostro também, igual o ímpio se mostra, eu caí na armadilha dele. Você não precisa, justificado por Cristo, andar no caminho dos ímpios. Mas e aí? Escute uma coisa. Você é bastante inteligente para saber que caminho é esse. Você não precisa ser letrado. Até porque, para que você conheça essa palavra, você não precisa ser um grande erudito, um grande letrado, não. Você precisa ter só um coração humilde, quebrantado, porque essa palavra vai nutrindo você de uma forma sobrenatural. Amém? A segunda coisa, no verso 2. Verso 2. Ao contrário, bota o verso 1, por favor, que eu vou terminar de ler. O verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Ao contrário disso, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de noite. Ao contrário, sua satisfação, o segredo é a palavra de Deus. E ela precisa. Eu vou falar 4 coisas para você, rápido e objetivo, para que você entenda o poder da palavra e você viva isso. Primeiro, ela precisa ser lida. A palavra de Deus, essa palavra que o salmista está falando, que eu medito nela dia e de noite, não importa se é dia, de noite, se é toda hora, ela precisa ser lida. Segunda coisa, ela precisa ser lida continuamente. Terceira coisa, ela precisa ser entendida, discernida, porque agora já não é só ler, agora é você ler continuamente, e quando você lê continuamente, isso vai entrando na sua mente, no seu coração, e você vai agora discernindo o que é a palavra. A palavra, ela é muito mais do que uma leitura normal, ela é muito mais do que um livro vendido em qualquer livraria. Amém, queridos? E eu quero te perguntar uma coisa séria. Quanto tempo você leva lendo a palavra? Quantas vezes você lê? Todo dia? Não. Toda semana? Não sei. Uma vez por mês? Misericórdia. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Nós, crentes, somos nutridos pela palavra. Tudo que vem depois, vem porque a palavra nos protege e nos guarda de qualquer malícia do mundo. Agora, se você não se nutre com ela, você vai se nutrir com outras coisas, e outras coisas também têm poder, não igual a palavra, mas tem poder de te influenciar negativamente, tem poder de te levar para caminhos aonde você não deveria ir. Vocês estão me entendendo, sim ou não? E isso é difícil, porque na verdade, os prazeres da vida, eles me atraem, e isso acaba roubando de mim o tempo para eu ler continuamente, para eu entender. E a última coisa, a palavra de Deus precisa ser experimentada, ela precisa ser vivida. E como que ela é vivida? Ela é vivida com a sua conduta de vida. Por isso que você tem condições de não seguir o conselho dos ímpios, de não imitar a conduta dos pecadores, e não se assentar na roda dos zombadores e dos escarnecedores. Porque você está cheio da palavra. Aquilo que não condiz com a palavra, você vai rejeitar. O problema é quando nós estamos vazios e precisamos ser aceitos. Sabe qual é uma grande estratégia do diabo? Abaixar a tua estima, para tirar você do propósito. Tem muita mensagem por aí, queridos. Tem muita mensagem por aí que é para nos tirar do propósito. Você não precisa se expor. Não precisa se expor para você ser aceito. Você precisa viver a palavra. Se você vive a palavra, a própria palavra, ela vai te proteger e ela vai te honrar. E ela vai te levar aonde ela quiser. Ela vai te colocar aonde você quiser. Aliás, aonde Deus quiser, Ele vai te colocar por causa da palavra. Mas aonde o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores, o conselho dos ímpios podem me levar? A palavra de Deus é a única verdade. Não discuta quando alguém estiver querendo desconstruir o poder da palavra. Simplesmente viva a palavra e a sua verdade prevalecerá. Amém? Isso aqui foi uma frase que eu escrevi, eu vou repetir para você. A palavra de Deus é a única verdade. Não discuta quando alguém estiver querendo desconstruir o poder da palavra.
Simplesmente viva a palavra e a sua verdade prevalecerá. Você não precisa entrar em guerra com ninguém quando você tem a palavra, porque a própria conduta sua vai fazer a diferença. Amém, queridos? Agora, se você não tem a palavra e você está na roda dos escarnecedores, andando no caminho, no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, o pecador vai virar para você e vai falar assim: você não tem a palavra? Mas pronto, você já foi envolvido. Queridos, eu não estou dizendo aqui para você que você não tem que ter contato com ímpio, com pecador, com zombador. Pelo contrário, Deus te enche, me enche de autoridade para estar diante dEle. Amém? Mas quando eu estou diante dEle, eu preciso estar fundamentado na palavra, porque se eu tiver, ele vai cair. Não aquela pessoa, mas quem está nela. Porque, presta atenção numa coisa, nós não podemos ignorar nunca. Zombador, escarnecedor, você deve ter vivido já com alguém, você já deve ter estado com alguém, você já deve ter trabalhado com alguém, você já deve ter estudado com alguém que escarnece de Deus, que rejeita a Deus, que rejeita a Cristo, que simplesmente diz que ele é mais um profeta que veio, que ele é o carpinteiro daquela época. Não, ele é o Messias, o Salvador, e você e eu não podemos permitir que o escarnecedor se levante. Agora, se você não dá conta de ficar diante do escarnecedor ouvindo isso, e não consegue impor a palavra, saia de perto dele, vá embora, não queira o que ele tem, não faça o que ele faz, não faça, porque você e eu não vamos dar conta, se não tiver a palavra fundamentada no nosso coração. Por isso é importante que a gente venha aqui e a gente ouve a palavra, e ouve essa palavra, seja ela a atenção que tiver, não importa, mas é isso que é vivo dentro de nós, é isso que nós precisamos viver, é isso que precisa ser a verdade da nossa vida. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, a diferença que vai ser feita, aonde você estiver, com quem você estiver, no meio que você estiver, porque não se engane, amanhã muitos de vocês estarão com pessoas que escarnecem de Deus. Sim ou não? É verdade. Pessoas que dizem para você literalmente: eu adoro outro Deus, e o teu Deus, eu não creio nele. Pessoas que vão dizer para você que Deus é a lua, é o sol, é a terra, é a mãe natureza. E você vai dizer o que para ela? Você vai dizer sim. Porque se a palavra estiver dentro de você, você pode mudar a vida dessa pessoa. É tenso, eu sei, não é fácil não. Mas cabe a nós posicionar diante do Senhor, nutrir o nosso coração com essa palavra, e ela vai transformar a nossa vida. Amém? E para terminar, a palavra de Deus nos livra de 3 ou mais ações que podem nos destruir. E aí eu quero destacar aquele verso primeiro, por favor. Eu já falei muito dele, mas eu quero chamar a atenção de novo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. O ímpio é aquele que rejeita a palavra. Deixa eu te perguntar uma coisa, o ímpio tem um conselho? Sim ou não? Eu vou te perguntar, o ímpio tem um conselho? Tem um conselho. E vou dizer uma coisa, muitas vezes ele vai ter um conselho e vai dizer: o meu é que prevalece. Se o texto está ali, se o salmista falou isso alguns anos atrás, é porque o ímpio tem um conselho. E às vezes o conselho dele é até envolvente. Às vezes o conselho dele vem assim, bem ilustrado, sabe? Ele passou um lustramóvel assim, deu aquele brilho no conselho dele, pá, e mandou. E como é que está o teu coração? Deixa eu te falar uma coisa. Olha só, o diabo não pode tocar. Amém? Ele não tem nenhuma arma que ele pode tocar você. A arma que ele tem, somos nós que damos para ele. A Bíblia diz que ele foi despojado na cruz. Ele perdeu todas as armas dele. Ele não tem nenhuma arma. A única arma, o pastor Ângelo falou aqui de manhã, que ela é poderosa, que é o argumento. Ele tem um bom argumento. E no conselho dos ímpios, tem ímpios com argumentos fortíssimos.
poderosos que convence os justificados. Eu não estou aqui rasgando seda nenhuma, eu estou sendo direto. E a gente precisa ter cuidado, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O nosso caminho não é o caminho dos ímpios. A outra coisa é que imitar conduta dos pecadores. Queridos, eu sei que eu sou pecador, mas o sangue de Jesus me perdoou de todo pecado. E hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então eu não preciso pecar mais. Quando eu peco, eu tenho um advogado, aonde eu me prostro diante dele e ele perdoa os meus pecados. E eu volto para o Senhor. E é assim com você também. Agora, nós estamos falando do pecador quanto mais. Aquele que faz todo dia e tem prazer no fazer. Você quer andar com alguém assim? Ou melhor, você não precisa andar, você quer imitar? Você quer imitar condutas erradas? Você tem estômago para imitar condutas erradas? Deixa eu te perguntar uma coisa, você gosta de roubar? Sim ou não? Ninguém quer roubar, porque se roubar e for preso, vai ficar na gaiola. Então nós não queremos imitar condutas, só que existem condutas que são bem sutis. E aí vai falando no ouvidinho do crente, do justificado. Você pode, não tem problema não. Eu não vou citar nada. Você sabe do que eu estou falando. Cuidado, porque todo dia tem argumentos fortes para dizer, você pode também, você é livre. Você é livre para fazer o que quiser. Ninguém pode te julgar. Não pode mesmo, nem eu posso te julgar e nem você me julgar. Porque se eu estiver cheio da palavra, a própria palavra vai me julgar. Mas cuidado, porque o que é imitar? Eu quero imitar homem de Deus, homem que tem condutas sérias, famílias que são referências para mim, pessoas que me honram, que não me escandalizam. Eu quero imitar pessoas que não me escandalizam. Você quer? Eu não quero imitar pessoas que me escandalizam. Não quero. Eu quero imitar pessoas que não me escandalizam. Ah, mas pode isso, pode aquilo outro. Se me escandalizar e escandalizar você, é melhor que não faça. Então você não precisa imitar a conduta dos pecadores, porque os pecadores fazem e não tem temor nenhum. A terceira coisa é, não se assenta na roda dos zombadores, escarnecedores. Queridos, quando eu fui ler essa palavra escarnecedor, sinceramente é tenso quando a gente só repete a palavra, porque tem pessoas que de fato elas escarnecem mesmo do Senhor. E quando ela escarnece do Senhor, ela escarnece de mim e de você. Quando ela zomba de nós, sabe aquela coisa assim, aquele deboche? Você já esteve com pessoas que ficou debochando de você? É ruim, não é? Tem pessoas escarnecedores que eles fazem isso. Alguns são mais ousados e fazem na tua frente. Outros são menos, espera você virar as costas e zombar de você. Eu te aconselho a você não se assentar junto com essas pessoas. Se você tiver que estar com ela, esteja para levar a palavra para ela. Mas você percebe o contexto disso tudo? Porque se eu estiver vazio, eu vou ser como... Passa aí o verso 4, por favor. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Eu não sou palha. Eu botei aqui uma... Palha é só para ser queimada. Palha, o vento leva para onde quer. Eu e você não queremos ser palha, amém? Agora o ímpio é. Ele faz, mas o fim dele é como palha. O vento vem e leva, o fogo vem e queima. Mas, verso 5, por favor, para a gente encerrar. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Verso 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Amém? Mas da mesma forma,
o caminho dos justos dos ímpios, leva à destruição. Se você está no caminho dos ímpios, o caminho dos ímpios é a destruição. O caminho do justo é aprovado pelo Senhor. Amém? A minha oração é para que nós sejamos protegidos e guardados pelo Senhor, mas que eu possa nutrir dia e noite a palavra do Senhor no meu coração. Eu não vou precisar julgar ninguém, eu não vou precisar aparecer para ninguém, eu não vou precisar ser mais que ninguém. Simplesmente a palavra, ela me humilha e ela me exalta. Ela me humilha e ela me exalta. Ela me coloca exatamente no lugar onde eu tenho que estar.